Imagine-se em uma cidade vibrante e cosmopolita, cheia de pessoas de diferentes culturas, línguas e religiões. Estamos em Corinto, uma das cidades mais importantes do Império Romano, localizada na província da Acaia. Corinto é um centro comercial devido à sua localização estratégica, com um porto movimentado que atrai mercadores e viajantes de todas as partes do mundo antigo. A cidade é famosa por seu esplendor e riqueza, mas também é conhecida por sua moralidade questionável. Templos dedicados a deuses pagãos, incluindo o famoso templo de Afrodite, dominam a paisagem. Os coríntios vivem em um ambiente onde a imoralidade é frequentemente celebrada, e a cidade torna-se um símbolo de decadência para muitos observadores. Nesse contexto, um homem chamado Paulo chega a Corinto durante sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 d.C. Paulo, um fervoroso seguidor de Jesus Cristo, começa a pregar o evangelho nas sinagogas e nas ruas da cidade. Ele encontra resistência, mas também corações receptivos. Entre seus primeiros convertidos estão Áquila e Priscila, um casal judeu que se torna seus colaboradores próximos. Paulo permanece em Corinto por 18 meses, ensinando, pregando e estabelecendo uma comunidade cristã. Esta jovem igreja é um grupo diversificado, composto de judeus e gentios, ricos e pobres, livres e escravos. A nova fé une essas pessoas de diferentes origens em torno de uma mensagem comum, a salvação através de Jesus Cristo. No entanto, após a partida de Paulo, a igreja em Corinto enfrenta desafios significativos. Chegam a Paulo notícias sobre divisões, disputas e questões morais que ameaçam a unidade e a pureza da comunidade. Preocupado, Paulo escreve uma carta aos Coríntios, uma carta que conhecemos hoje como 1 Coríntios, para oferecer orientação, correção e encorajamento. Imagine a igreja em Corinto como uma grande família que começou a ter desentendimentos. Pessoas formam facções, cada uma afirmando seguir um líder diferente. Alguns dizem, eu sigo Paulo, outros afirmam, eu sigo Apolo. Há aqueles que se identificam com Cefas, Pedro, e ainda outros dizem, eu sigo Cristo. Essas divisões criam um ambiente de competição e desunião que ameaça a harmonia da comunidade. Paulo, ao ouvir sobre essas divisões, fica profundamente perturbado. Ele escreve aos Coríntios com o coração pesado, lembrando-lhes que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo não está dividido. Ele enfatiza que a sabedoria humana é inferior à sabedoria de Deus e que a mensagem da cruz, embora pareça tolice para muitos, é o poder de Deus para os que são salvos. Ele lembra aos coríntios que nenhum líder humano, incluindo ele próprio, deve ser o fundamento de sua fé. Paulo, Apolo e Pedro são meros servos através dos quais os coríntios creram, o verdadeiro fundamento é Jesus Cristo. Paulo usa a metáfora do corpo para ilustrar a unidade que deve existir na igreja. Assim como o corpo tem muitos membros, cada um com uma função diferente, mas todos trabalhando juntos para o bem comum, assim deve ser a igreja. Paulo apela aos coríntios para deixarem de lado suas divisões e rivalidades e se unirem em amor e serviço mútuo. Ele lembra-lhes que todos são chamados a ser servos de Cristo e que a verdadeira sabedoria vem de conhecer e seguir a Ele. Embora as divisões internas fossem um grande problema, a situação moral na igreja de Corinto também era alarmante. Imagine uma comunidade onde comportamentos que até mesmo os pagãos considerariam inaceitáveis estavam sendo tolerados, e em alguns casos, até ignorados. Paulo recebe relatos perturbadores sobre atos de imoralidade sexual, incluindo um caso de incesto em que um homem vivia com a esposa de seu pai. Tal comportamento não apenas violava os ensinamentos cristãos, mas também era escandaloso aos olhos da sociedade pagã. Quando escreve aos Coríntios, Paulo não poupa palavras. Ele está profundamente angustiado e indignado com a permissividade moral dentro da igreja. Ele enfatiza que a imoralidade sexual é um grave pecado que corrompe tanto o corpo quanto a alma. Para Paulo, o corpo do cristão não é uma entidade separada do Espírito, mas um templo do Espírito Santo, consagrado a Deus. Ele exorta os coríntios a fugirem da imoralidade sexual, lembrando-lhes que seus corpos foram comprados por um preço, o sangue de Cristo, e, portanto, devem glorificar a Deus em tudo. A posição de Paulo é clara e firme, a igreja deve tratar o pecado com a seriedade que ele merece. Ele defende a aplicação da disciplina eclesiástica não como uma forma de punição severa, mas como um meio de levar o pecador ao arrependimento e à restauração. Ele instrui a comunidade a entregar esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito possa ser salvo no dia do Senhor. Esta é uma chamada para uma ação drástica, destinada a mostrar a gravidade do pecado e a necessidade de pureza dentro da igreja. Além das questões de imoralidade sexual, Paulo também aborda outras preocupações morais. Ele fala sobre a prática de processar outros crentes em tribunais pagãos.
Paulo critica duramente essa prática, argumentando que é melhor sofrer o dano do que manchar o testemunho cristão perante os descrentes. Ele apela ao senso de justiça e amor fraternal, encorajando os coríntios a resolverem suas disputas internamente, baseando-se nos princípios do Evangelho. Paulo também discute o tema do casamento e da celibato, oferecendo orientações detalhadas para várias situações. Ele reconhece que o casamento é uma instituição criada por Deus e honrosa, mas também aponta que a vida de solteiro pode ser uma escolha válida para aqueles que desejam servir a Deus sem distrações. Ele encoraja os coríntios a considerarem suas próprias circunstâncias e chamados, sempre buscando viver de uma maneira que honre a Deus. Paulo também aborda a questão dos alimentos sacrificados aos ídolos, um tópico controverso na igreja de Corinto. Alguns cristãos, entendendo que os ídolos não são nada, sentiam-se livres para comer carne oferecida em sacrifício. No entanto, essa prática era uma pedra de tropico para outros, cuja consciência mais fraca podia ser abalada. Paulo chama os coríntios a exercerem amor e consideração por seus irmãos mais fracos na fé. Ele argumenta que, embora todos tenham liberdade em Cristo, essa liberdade deve ser exercida com responsabilidade e amor. Finalmente, Paulo lembra os coríntios do chamado à santidade e pureza. Ele exorta a igreja a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sendo uma luz no mundo e um testemunho vivo da graça transformadora de Deus. Para Paulo, a vida cristã é uma jornada contínua de crescimento espiritual e moral, onde cada ação deve refletir o amor e a santidade de Deus. Em Corinto, uma cidade cheia de filosofia e debates intelectuais, os cristãos estavam sendo influenciados pela sabedoria humana em vez de focarem na sabedoria de Deus. Para Paulo, isso era um problema fundamental que precisava ser urgentemente abordado. Ele começa seu argumento lembrando aos coríntios que a mensagem do Evangelho, centrada na cruz de Cristo, é considerada tolice para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Paulo destaca que Deus deliberadamente escolheu o que o mundo considera tolo para envergonhar os sábios e o que o mundo considera fraco para envergonhar os fortes. Ele faz isso para que ninguém possa se orgulhar diante de Deus. Paulo quer que os coríntios entendam que a verdadeira sabedoria não é encontrada em palavras persuasivas da filosofia humana, mas no simples e poderoso Evangelho de Cristo crucificado. Paulo compartilha sua própria experiência. Quando chegou a Corinto, não veio com eloquência ou sabedoria superior, mas com temor e tremor, proclamando o testemunho de Deus. Ele decidiu não saber nada entre eles, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Ele fez isso para que a fé dos coríntios não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para Paulo, a demonstração do Espírito e do poder era o que realmente importava, não a habilidade retórica. A insistência de Paulo na sabedoria de Deus é um chamado à humildade para os coríntios. Ele quer que reconheçam que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que o orgulho humano e a dependência da sabedoria mundana são fúteis. Paulo os encoraja a buscar a sabedoria que vem do Espírito Santo, revelada através de um relacionamento com Cristo e uma vida de acordo com os princípios do Evangelho. Ele enfatiza que os líderes da igreja, incluindo ele mesmo, Apolo e Cefas, são meros servos através dos quais os coríntios creram, eles não são a fonte de sabedoria ou salvação. Essa posição pertence exclusivamente a Cristo. Paulo quer que a igreja em Corinto abandone sua fixação na sabedoria humana e nos líderes e volte-se totalmente para a sabedoria divina, que é pura, pacífica, gentil e cheia de misericórdia. A adoração coletiva na igreja de Corinto enfrentava sérios problemas, especialmente em relação à ceia do Senhor. O que deveria ser um momento solene de lembrança e unidade estava se transformando em uma ocasião de desordem e divisão. Imagine uma reunião onde os ricos se banqueteavam enquanto os pobres passavam fome. Essa falta de respeito e reverência pela ceia do Senhor era uma preocupação séria. Para Paulo, Paulo escreve com profunda preocupação pastoral, lembrando aos coríntios o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Ele relembra como Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice, deu graças e instituiu uma nova aliança através de seu corpo e sangue. Ele exorta os coríntios a fazerem isso em memória de mim, destacando que a ceia é um ato de proclamar a morte do Senhor até que ele venha novamente. Paulo enfatiza a necessidade de autoexame antes de participar da ceia. Ele adverte que quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele encoraja os coríntios a examinarem a si mesmos e se arrependerem de seus pecados antes de participarem, para que não comam e bebam juízo sobre si mesmos. A ceia do Senhor deve ser uma ocasião para reflexão, arrependimento e renovação espiritual.
Paulo deseja que os coríntios se aproximem da ceia com a reverência e solenidade que ela merece, reconhecendo o sacrifício de Cristo e a nova aliança que ele estabeleceu. Ele os chama a abandonar práticas egoístas e a se unirem em amor e respeito, celebrando a ceia do Senhor de uma forma que glorifique a Deus e edifique a comunidade. Além disso, Paulo aborda o problema dos desequilíbrios sociais que se manifestavam durante a ceia. Ele critica aqueles que se entregam à gula e à embriaguez enquanto outros passam fome. Ele instrui os coríntios a esperarem uns pelos outros e a compartilharem suas refeições de maneira justa e inclusiva, refletindo a unidade e a igualdade que deveriam caracterizar o corpo de Cristo. A igreja em Corinto estava cheia de manifestações espirituais, mas havia confusão e competição em torno dos dons espirituais. Alguns membros exaltavam certos dons, como o de falar em línguas, acima de outros, causando divisão e ressentimento. Paulo escreve para corrigir esses mal-entendidos e oferecer uma visão harmoniosa e edificante dos dons espirituais. Paulo começa esclarecendo que há uma diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, uma diversidade de ministérios, mas o mesmo Senhor, e uma diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ele quer que os coríntios entendam que os dons espirituais são manifestações da graça de Deus destinadas a beneficiar toda a igreja, não apenas indivíduos específicos. Para ilustrar a importância de cada membro no corpo de Cristo, Paulo usa a metáfora do corpo humano. Assim como o corpo é composto de muitos membros, cada um com uma função específica, todos os membros, embora muitos, constituem um só corpo em Cristo. Ele enfatiza que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Nenhum membro pode dizer a outro que não precisa dele, pois cada um é indispensável para o funcionamento saudável do corpo. Paulo destaca que cada dom é valioso e necessário. Ele encoraja os coríntios a desejarem ardentemente os dons espirituais, especialmente aqueles que edificam a igreja, como a profecia. Ele enfatiza que todos os dons devem ser exercidos com amor, pois sem amor os dons perdem seu propósito e valor. O amor é a maior virtude e o vínculo perfeito que une todos os dons e ministérios. Ele instrui a igreja a valorizar a diversidade dentro da unidade. Cada dom, seja grande ou pequeno aos olhos humanos, tem um papel crucial no fortalecimento do corpo de Cristo. Paulo deseja que os coríntios vejam os dons como uma oportunidade de servir e edificar uns aos outros, refletindo a interdependência e mutualidade que devem caracterizar a vida da igreja. A mensagem de Paulo é clara: os dons espirituais são para a edificação do corpo de Cristo e devem ser usados com humildade, gratidão e um profundo senso de interdependência. Ele chama a igreja a uma compreensão mais profunda e uma maior apreciação da diversidade dentro da unidade, para que todos possam crescer juntos em fé e serviço a Deus. Outro ponto central na carta de Paulo aos Coríntios é a doutrina da ressurreição. Em Corinto, alguns membros da igreja estavam questionando a ressurreição dos mortos, levando Paulo a escrever um dos capítulos mais extensos e profundos sobre esse tópico, 1 Coríntios 15. Ele começa reafirmando o evangelho que pregou e que os coríntios receberam, que é a base de sua fé. Paulo lembra-lhes que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele destaca as várias aparições de Jesus após a ressurreição, incluindo a Pedro, aos 12 apóstolos, a mais de 500 irmãos de uma só vez, a Tiago, a todos os apóstolos, e finalmente, a si mesmo, como a um nascido fora de tempo. Paulo quer que os coríntios entendam a certeza histórica da ressurreição de Jesus como o fundamento da fé cristã. Ele argumenta que se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e também é vossa fé. Paulo enfatiza que a ressurreição de Cristo é o pivô do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, estamos ainda em nossos pecados e aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormiram. Paulo explora as implicações teológicas e escatológicas da ressurreição. Ele explica que assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem, pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Ele fala da ordem da ressurreição: Cristo, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Ele descreve a transformação do corpo mortal em um corpo imortal e glorificado, afirmando que a morte será tragada na vitória. Paulo continua sua discussão sobre a ressurreição abordando a natureza dos corpos ressuscitados. Ele usa analogias agrícolas para explicar essa transformação. Ele compara a ressurreição ao agricultor plantando uma semente. A semente deve morrer para brotar uma nova planta. Da mesma forma, nosso corpo mortal deve morrer para ser transformado em um corpo glorificado. Paulo destaca que há diferentes tipos de corpos:
corpos celestiais e corpos terrestres, cada um com sua própria glória específica. Ele explica que o corpo que é semeado é perecível, mas é ressuscitado imperecível, é semeado em desonra, mas é ressuscitado em glória, é semeado em fraqueza, mas é ressuscitado em poder, é semeado um corpo natural, mas é ressuscitado um corpo espiritual. Paulo quer que os coríntios entendam que a ressurreição não é apenas uma continuação da vida terrena, mas uma transformação completa e gloriosa. Paulo então fala sobre o mistério da transformação dos vivos na vinda de Cristo. Ele diz que nem todos dormirão, mas todos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele destaca que este corpo perecível deve revestir-se de incorruptibilidade e este corpo mortal deve revestir-se de imortalidade. Finalmente, Paulo exulta na vitória final sobre a morte. Ele cita o profeta Oséias: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele explica que o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo conclui com uma exortação encorajadora: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Ao se aproximar do final de sua carta, Paulo oferece várias instruções práticas para a igreja em Corinto. Uma dessas instruções é sobre a coleta para os santos em Jerusalém. Paulo está organizando uma coleta para ajudar os cristãos judeus que estavam enfrentando dificuldades financeiras e quer que os coríntios participem generosamente dessa causa. Ele explica que no primeiro dia da semana cada um deve separar uma quantia de dinheiro de acordo com sua renda, para que as coletas não precisem ser feitas quando ele chegar. Paulo quer que a coleta seja um ato de amor e solidariedade entre cristãos gentios e judeus, fortalecendo a unidade da igreja. Ele promete enviar mensageiros aprovados da igreja de Corinto para entregar a oferta em Jerusalém, garantindo transparência e integridade no processo. Paulo vê essa coleta como uma expressão prática da fé cristã e um testemunho da unidade do corpo de Cristo. Além da coleta, Paulo dá instruções sobre suas futuras visitas. Ele expressa seu desejo de passar pela Macedônia e, eventualmente, passar algum tempo em Corinto, se o Senhor permitir. Paulo também menciona que uma grande e promissora obra se abriu para ele em Éfeso, mas também há muitos adversários. Ele pede à igreja que seja vigilante, firme na fé, corajosa e forte. Tudo deve ser feito com amor, refletindo os ensinamentos que ele destacou. Ao longo de sua carta, Paulo termina com saudações e notícias de outros cristãos. Ele menciona Timóteo, que está vindo visitá-los, e pede que o tratem com respeito e sem medo. Ele também fala de Apolo, que deseja visitar Corinto em uma oportunidade futura. Momento oportuno, Paulo envia saudações das igrejas na Ásia e destaca a hospitalidade de Áquila e Priscila, que tem uma igreja em sua casa. Ele conclui com uma saudação pessoal escrita de próprio punho, um lembrete de seu amor e cuidado pastoral pela igreja em Corinto. Paulo conclui sua carta com uma bênção e uma advertência: a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Ele deseja que os coríntios vivam em graça, amor e unidade, aplicando os princípios que lhes ensinou para o bem-estar da comunidade e a glória de Deus. Paulo enfrentou questionamento sobre sua autoridade apostólica na igreja de Corinto. Alguns membros desafiaram sua legitimidade, o que o levou a defender sua posição e trabalho em detalhes na carta. Paulo começa lembrando os coríntios de sua própria experiência transformadora com o Cristo ressuscitado na estrada para Damasco, onde recebeu sua comissão apostólica diretamente. Este encontro pessoal com Jesus é a base de sua autoridade como apóstolo, mesmo não sendo um dos 12 discípulos originais. Paulo enfatiza que os sinais de um verdadeiro apóstolo, milagres, maravilhas e sinais, foram realizados entre os coríntios com grande perseverança. Ele destaca que eles mesmos são o selo de seu apostolado no Senhor, pois foi ele quem plantou a igreja em Corinto. A transformação espiritual e o crescimento na fé dos coríntios são a maior prova de sua autoridade e do impacto de seu ministério. Um ponto importante na defesa de Paulo é sua decisão de não aceitar apoio financeiro da igreja de Corinto, apesar de ter o direito de fazê-lo. Ele escolheu trabalhar com suas próprias mãos para evitar ser um fardo e prevenir acusações de buscar lucro pessoal. Paulo quer que os coríntios vejam isso como evidência de seu compromisso genuíno com Cristo e a missão do Evangelho. Ele age dessa maneira para que sua mensagem não seja desvalorizada por suspeitas de interesses financeiros. Paulo também aborda a questão das cartas de recomendação que alguns em Corinto estavam exigindo.
Ele argumenta que eles mesmos são sua carta de recomendação, escrita pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Essa poderosa metáfora visa mostrar que a obra de Deus nas vidas dos coríntios é a maior credencial de seu ministério. Ele conclui sua defesa com uma exortação à unidade e obediência. Paulo pede aos coríntios que orem por ele e se submetam à sua liderança, não por causa de sua posição pessoal, mas porque ele está agindo em nome de Cristo. Ele deseja que a igreja trabalhe junto com ele para espalhar o evangelho e fortalecer o corpo de Cristo, enfatizando que sua autoridade vem de Deus e é para o bem da igreja. Paulo, com sua abordagem pastoral e firmeza apostólica, busca restaurar a confiança dos coríntios em sua liderança, sabendo que sem essa confiança a igreja não poderá prosperar e cumprir sua missão. Ele quer que a igreja entenda que sua autoridade não é uma questão de poder pessoal, mas de serviço abnegado a Cristo e à comunidade. A igreja de Corinto não enfrentava apenas divisões e questões morais, mas também conflitos internos que ameaçavam a coesão da comunidade. Paulo, ao abordar esses conflitos, faz um apelo sincero à reconciliação e ao perdão, sabendo que relações quebradas podem causar grande dano à igreja e ao testemunho cristão. Paulo começa exortando os coríntios a resolver suas disputas pacificamente e com amor. Ele argumenta que levar conflitos aos tribunais públicos mancha o nome de Cristo diante dos descrentes. Paulo lembra-lhes que os cristãos são chamados a ser pacificadores, seguindo o exemplo de Cristo. Ele enfatiza que os princípios do Evangelho devem guiar a resolução de conflitos, promovendo a reconciliação e a restauração. A importância do perdão é outro ponto central na abordagem de Paulo. Ele sabe que a falta de perdão pode envenenar o coração e a comunidade. Paulo encoraja os coríntios a perdoarem uns aos outros, assim como Cristo os perdoou. Ele entende que o perdão não é fácil, mas é essencial para a saúde espiritual e relacional da igreja. Ele usa o exemplo de Cristo, que perdoou seus inimigos mesmo na cruz, como o supremo modelo de perdão. Paulo também aborda a questão de um membro da igreja que causou grande dor, provavelmente referindo-se ao caso de imoralidade sexual que mencionou anteriormente. Ele exorta a igreja a reafirmar seu amor por essa pessoa, agora arrependida, e a acolhê-la de volta à comunhão. Paulo sabe que a disciplina sem restauração pode ser destrutiva e deseja ver a plena reconciliação e restauração da comunhão. Além disso, Paulo fala sobre a necessidade de demonstrar amor e cuidado mútuo, destacando que a comunidade cristã deve ser um lugar de apoio e encorajamento. Ele lembra aos coríntios que todos são membros do corpo de Cristo e devem trabalhar juntos para o bem comum. Ele deseja que a igreja supere suas diferenças e fortaleça os laços de comunhão, vivendo de maneira que glorifique a Deus. Paulo conclui essa sessão com um chamado à unidade. Ele quer que os coríntios trabalhem juntos para superar suas diferenças e fortalecer os laços de comunhão. Ele quer que eles vivam de maneira que glorifique a Deus e demonstre o poder transformador do Evangelho em suas vidas. Para Paulo, a reconciliação e o perdão não são apenas necessários para a paz interna, mas também para o testemunho eficaz da igreja no mundo. Em uma sociedade com normas de gênero rígidas, a igreja de Corinto enfrentava debates sobre o papel das mulheres no culto e no ministério. Paulo aborda essas questões com sensibilidade, buscando equilibrar a prática cultural e os princípios do Evangelho. Paulo começa reconhecendo que as mulheres estão ativamente envolvidas na vida espiritual da comunidade, especialmente na oração e na profecia. Ele valoriza a contribuição das mulheres, mas também enfatiza a importância de fazê-lo de maneira que respeite a ordem e a decência. Paulo menciona o uso do véu pelas mulheres durante a oração e a profecia como um sinal de respeito e submissão à ordem estabelecida por Deus. Ele explica que há uma ordem divina na criação, onde Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Paulo usa essa hierarquia para argumentar que as práticas na igreja devem refletir essa ordem. No entanto, ele também destaca a interdependência entre homens e mulheres. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Paulo também aborda a questão das mulheres falarem nas assembleias da igreja. Ele instrui que as mulheres devem permanecer em silêncio nas reuniões, uma diretiva que gerou muita discussão ao longo dos séculos. Paulo argumenta que, se tiverem perguntas, devem perguntar aos seus maridos em casa. Ele baseia essa diretiva na preocupação com a ordem e a paz durante o culto coletivo. Além disso, Paulo deseja que as práticas na igreja de Corinto estejam em harmonia com as das outras igrejas. Ele enfatiza que suas instruções não são exclusivas de Corinto, mas são seguidas em todas as igrejas dos santos. Paulo quer que a igreja de Corinto siga essas diretrizes para manter a unidade e a ordem,
refletindo o caráter de Deus em suas práticas de culto. Ele conclui suas instruções sobre as mulheres com uma exortação à paz e à harmonia. Paulo deseja que a igreja evite disputas e divisões desnecessárias sobre essas questões. Ele quer que todos os membros, tanto homens quanto mulheres, contribuam para a edificação da igreja, servindo com amor e respeito mútuo. Paulo vê a diversidade de papéis e dons como uma riqueza que, quando bem administrada, pode fortalecer a comunidade cristã. Paulo, ao escrever aos Coríntios, enfatiza repetidamente a importância da santidade e do testemunho cristão em uma cidade como Corinto, conhecida por sua imoralidade e práticas pagãs. As vidas dos crentes devem ser um contraste marcante, refletindo a pureza e a santidade de Deus. Paulo começa lembrando os coríntios de sua identidade em Cristo: foram santificados, chamados para ser santos e pertencem a Deus. Ele adverte contra a conformidade com os padrões mundanos. Paulo exorta os coríntios a não se associar com aqueles que vivem em pecado flagrante, especialmente dentro da comunidade cristã. Ele menciona especificamente a imoralidade sexual, a ganância, a idolatria, a difamação, a embriaguez e a fraude como comportamentos que não devem ser tolerados na igreja. Paulo deseja que a igreja mantenha a pureza e a integridade, refletindo a santidade de Deus em todas as suas ações. Paulo também aborda a importância de não ser um tropeço para os outros. Ele fala sobre o cuidado que os crentes devem ter em suas ações para evitar levar outros ao pecado. Paulo usa o exemplo dos alimentos sacrificados aos ídolos. Embora ele reconheça que comer tais alimentos não é inerentemente pecaminoso, ele adverte que, se essa prática causar a queda de um irmão mais fraco, deve ser evitada. Paulo enfatiza que o amor e a consideração pelos outros devem guiar as ações dos cristãos. Além disso, Paulo fala sobre a necessidade de autocontrole e disciplina. Ele compara a vida cristã a uma corrida em que todos correm, mas apenas um recebe o prêmio. Ele encoraja os coríntios a correr de maneira a obter o prêmio. Paulo usa sua própria vida como exemplo, dizendo que disciplina seu corpo e o mantém sob controle para que, depois de pregar a outros, ele mesmo não seja desqualificado. Ele deseja que os coríntios vivam vidas de autocontrole e disciplina espiritual, refletindo a santidade de Deus em tudo o que fazem. Paulo conclui sua exortação à santidade com uma mensagem de esperança e encorajamento. Ele lembra aos coríntios que Deus é fiel e os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo deseja que os coríntios permaneçam firmes na fé, crescendo em santidade e amor, e que seu testemunho no mundo seja uma poderosa proclamação da graça e da verdade de Deus. Ele quer que as vidas dos coríntios sejam um reflexo da luz de Cristo, atraindo outros à fé e glorificando a Deus. À medida que Paulo se aproxima do final de sua carta aos Coríntios, ele reúne os principais temas abordados e oferece reflexões finais, encorajando a igreja a aplicar os ensinamentos em suas vidas diárias. Paulo começa com uma reafirmação do amor de Deus e do chamado dos coríntios à santidade e à unidade. Ele quer que a igreja entenda que todas as instruções dadas não são apenas para resolver problemas específicos, mas para fortalecer a fé e a comunhão dos crentes. Paulo lembra a importância do amor como fundamento de todas as ações cristãs. Ele reitera que, sem amor, dons espirituais, sabedoria e até os maiores sacrifícios são inúteis. Paulo deseja que os coríntios vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que se entregou por nós. Ele encoraja a igreja a cultivar um ambiente de amor e respeito mútuo, onde cada membro se sinta valorizado e apoiado. Em suas reflexões finais, Paulo também aborda a importância da esperança cristã. Ele lembra os coríntios da ressurreição de Cristo e da promessa de nossa própria ressurreição. Essa esperança deve dar força e perseverança aos crentes em meio às dificuldades e perseguições. Paulo deseja que os coríntios mantenham seus olhos fixos na promessa da vida eterna, sabendo que seu trabalho no Senhor não é em vão. Paulo conclui sua carta com instruções práticas sobre como viver uma vida cristã plena e frutífera. Ele exorta os coríntios a serem vigilantes, firmes na fé, corajosos e fortes. Ele lembra que todas as ações devem ser feitas em amor, refletindo a natureza de Cristo. Paulo também agradece aos coríntios por seu apoio e colaboração no Evangelho, destacando o valor da comunidade e do trabalho em equipe na missão cristã. Ele encerra sua carta com saudações calorosas e pessoais, mencionando colaboradores e amigos próximos. Paulo envia saudações das igrejas na Ásia e destaca a hospitalidade de Áquila e Priscila, que têm uma igreja em sua casa. Ele conclui com uma bênção final, desejando que a graça do Senhor Jesus esteja com todos os coríntios. Paulo assina a carta de próprio punho, um gesto pessoal que reforça seu amor e cuidado pela igreja. As reflexões finais de Paulo são um chamado à aplicação prática dos ensinamentos recebidos.
Ele deseja que os coríntios vivam de maneira digna do Evangelho, refletindo a santidade, o amor e a esperança de Cristo em todas as áreas de suas vidas. Paulo quer que a igreja de Corinto seja um farol de luz e verdade, atraindo outros à fé e glorificando a Deus em tudo o que fazem.